Era para ser uma noite comum. Você tinha saído mais cedo do trabalho, o trânsito estava pesado, o rádio tocava uma música qualquer que só servia de ruído no fundo. O pensamento era um só: chegar em casa, jantar, descansar, conversar um pouco. Mas quando estacionou o carro na frente do prédio, viu algo diferente no olhar dela. Não era raiva, nem cansaço. Era um silêncio que gritava. Ela entrou no carro e fechou a porta devagar, como quem tentava silenciosamente adiar um momento. Você percebeu o movimento das mãos dela tremendo no colo. Ligou o motor, apenas para quebrar o silêncio, mas não deu partida. Nenhum dos dois sabia se devia falar primeiro. O som da rua lá fora parecia distante demais. E então o celular dela vibrou no console. Uma mensagem. Um nome. Apenas uma letra. D. Você fingiu não ver. Fingiu que era algo normal, que talvez fosse uma notificação qualquer. Mas o desconforto cresceu como uma chama silenciosa. Ela viu que você percebeu, tentou bloquear a tela rapidamente e olhou pela janela. O reflexo do rosto dela no vidro mostrava algo que você não sabia decifrar: medo, arrependimento ou culpa. As palavras engasgaram. Você pensou em perguntar quem era, mas algo dentro de você não quis ouvir a resposta. E então ela disse, quase num sussurro: a gente precisa conversar. Seu corpo congelou. Toda vez que alguém começa uma frase assim, algo se parte por dentro. E mesmo sem ouvir o resto, você já sabia que aquela noite não seria apenas mais uma. Ao longe, o som de um carro passando fez os faróis refletirem sobre os rostos. Foi como se uma lâmina de luz cortasse em dois o que vocês eram antes dali. Ela continuou. As palavras saíam com pausas, como se cada uma tivesse um peso insuportável. Eu não sei mais o que sinto, e tem algo que você precisa saber. Você sentiu o ar dentro do carro ficar mais denso. O coração acelerou. As mãos ficaram frias, e o tempo parecia girar em torno de uma única pergunta. O que ela estava prestes a dizer? Ela respirou fundo e desviou o olhar. Antes que alguém te conte, eu prefiro te dizer eu mesma. Você não respondeu. A cabeça estava em um turbilhão. Cada lembrança recente começou a se encaixar de um jeito diferente. As noites em que ela dormia mais cedo. As mensagens apagadas. As conversas que terminavam rápido demais. O desvio de olhar quando você perguntava algo simples. Tudo começou a fazer sentido, um sentido que você não queria aceitar. Ela tentou tocar sua mão, mas você se afastou instintivamente. Não por raiva, por medo. Medo de confirmar o que já pressentia. Ficaram em silêncio por longos segundos. Só o som da respiração pesada e o tic-tac do relógio do painel preenchiam o espaço. E então ela começou a contar. Era sobre uma pessoa que havia reaparecido. Alguém do passado, alguém que ela insistia dizer que não significava nada. Um reencontro casual, uma conversa que se prolongou, lembranças que voltaram. E aos poucos, o que parecia inofensivo virou uma troca frequente de mensagens, uma ligação ocasional, um café rápido no meio da tarde. Nada físico, foi o que ela disse. Mas o tom de voz denunciava algo mais profundo, o tipo de ligação que nasce quando um coração começa a se perder. Você mal conseguiu ouvir o fim da explicação. As palavras embaralhavam-se com o som incessante da própria respiração. Parte de você queria sair do carro e fugir. Outra parte queria acreditar que aquilo ainda poderia ser consertado. Mas a dor estava ali, real, pulsando em cada segundo que passava. Ela dizia que não planejou nada, que foi uma confusão, que se sentiu sozinha, que precisava ser ouvida. E dentro de você, algo gritava em silêncio. Por que ela não falou com você? Por que precisou ser outra pessoa? As perguntas vinham em avalanche, mas você não conseguia formular nenhuma em voz alta. Por um instante, desejou que tudo fosse um sonho. Que ela dissesse que era um mal-entendido, que aquele D era só alguém do trabalho. Mas o olhar dela dizia a verdade. Não era. Era mais. Algo emocional. Algo que rompia a barreira invisível da confiança. E a confiança, você sabia, é como um copo de vidro. Quando trinca, nunca mais é o mesmo. Você enxugou discretamente uma lágrima antes que ela caísse. Tentou parecer forte. E ela, percebendo o gesto, começou a chorar também. O carro inteiro parecia mudo, mas o peso da verdade ficava mais alto a cada segundo. Lágrimas e palavras emboladas, desculpas tardias e justificativas frágeis. Você ouvia, mas não processava. Era como se a mente tivesse desligado para se proteger. De repente, uma lembrança cruzou a sua mente. O dia em que se conheceram. Lembrou do sorriso dela, do nervosismo no primeiro encontro, dos planos que pareciam eternos. E agora, ali, tudo era ruína.
Você olhou pela janela e viu as luzes da rua dançando no asfalto molhado. O reflexo da realidade ficou turvo, como se o mundo quisesse esconder você da dor. Ela ainda falava, tentava explicar o inexplicável. Você apenas ficou parado, encarando o painel do carro, ouvindo o som da própria respiração. E quando finalmente conseguiu articular algo, a voz saiu baixa, quase irreconhecível. Você me amava quando isso começou? A pergunta pairou no ar. Ela abaixou a cabeça. O silêncio foi a resposta. Você sentiu o chão fugir, o ar faltar. Foi como levar um soco que não se vê chegando. Parte sua queria gritar, mas o corpo não reagia. Ficou parado, tentando entender quando a história começou a se desmoronar. O amor ainda estava ali, talvez em forma de lembrança, mas coberto por fragmentos de algo que não tinha mais conserto. Você ligou o carro, mas não saiu do lugar. Ela enxugou as lágrimas, e por alguns segundos os dois ficaram apenas encarando a noite lá fora, como se buscassem do outro lado do vidro alguma saída que não existia. Tudo estava diferente, e ao mesmo tempo, igual. A distância agora não era física, mas emocional, e essa era a mais cruel de todas. O som da chuva começou a bater no vidro, e você sentiu como se o céu também estivesse tentando aliviar o peso que não cabia mais dentro de você. Você ainda segurava o volante, mas sem força. O motor continuava ligado, emitindo um som baixo e constante, como se também não soubesse o que fazer. O cheiro do perfume dela misturado ao ar-condicionado prendia você naquele instante, e o tempo parecia girar em círculos. Nenhum dos dois disse nada por quase um minuto inteiro. Ela respirava fundo, e o som da respiração dela era o único sinal de que aquele silêncio não era um sonho ruim. Você queria perguntar tantas coisas, mas nada fazia sentido. Cada pergunta vinha acompanhada de uma dor surda, de um sentimento de perda que paralisava as palavras antes que pudessem sair. Ela se virou devagar, ainda com os olhos marejados. Você quer que eu vá embora? Perguntou quase num sussurro. Você demorou para responder. Eu não sei o que quero. Não agora. O som da chuva do lado de fora começou a engrossar, batendo no teto do carro com intensidade. Cada gota parecia reforçar o caos que agora existia entre vocês. Antes, o barulho da chuva era aconchegante. Agora, era apenas ruído. Ela olhou para o para-brisa, e por um instante você teve vontade de ligar os limpadores, só para ter algo em movimento. As lembranças começaram a vir em sequência. A primeira viagem, o primeiro plano comprado com empolgação, a mesa de jantar onde vocês riam por nada. Tudo isso de repente tinha um gosto distante, quase incoerente com o peso que aquele momento carregava. Foi ali que você percebeu que o amor, mesmo forte, não é blindagem. É como o vidro. Pode ser transparente, bonito, mas também frágil. Ela tentava se explicar, dizendo que não queria que fosse daquele jeito, que deixou tudo sair do controle, que quando percebeu, já tinha ido longe demais. Você ouvia, mas dentro de si surgia uma voz que perguntava, por que eu não percebi antes? Será que ignorei os sinais porque era mais fácil acreditar que tudo estava bem? O corpo todo tremia de uma mistura de medo e raiva. Mas mais do que isso, havia uma tristeza profunda, silenciosa, quase infantil. Aquela sensação de perder algo que você achava que nunca perderia. De repente, ela segurou sua mão, mas o gesto não causou o mesmo conforto de antes. Era como se o toque viesse de outra pessoa, alguém que você não reconhecia mais. Ela insistia que não houve nada físico, que era só uma conexão, um tipo de refúgio. Mas o que ela não percebia é que às vezes as coisas que não acontecem são as que mais doem. O que ficou só nas palavras, nos sentimentos, nos olhares, pode destruir igual ou mais do que qualquer ato. Você olhou para ela e disse, por que você não me procurou quando se sentiu assim? Eu estava aqui. Ela respondeu, entre soluços, eu estava, mas me sentia sozinha mesmo assim. Foi como uma navalha cortando no ponto exato onde o amor ainda tentava resistir. Ela começou a desabar, e nesse instante você percebeu que, apesar da dor, ainda havia em você um resquício de compaixão. Porque o amor não some de um dia para o outro. Ele se esvai aos poucos, como uma vela acesa em um quarto escuro, e às vezes continua tremeluzindo mesmo depois que tudo foi dito. O som da chuva agora parecia sincronizado com o ritmo da conversa, pausas, soluços, e aquele sentimento estranho de que a vida estava mudando sem você poder controlar. Você pensou em sair do carro, tomar o ar frio da rua, mas o medo de encarar o mundo lá fora era maior do que a necessidade de respirar. Durante alguns segundos, a lembrança de outra época tomou conta. Você se viu repetindo na mente os momentos em que ela dizia, eu te amo.
E o pensamento doía. Doía porque, de repente, você não sabia se aquelas palavras ainda existiam ou se eram apenas ecos de um passado que não voltaria. Ela pegou o celular e o virou na sua direção. Pode ler se quiser. Você hesitou. O impulso era imediato, mas a mente sabia que às vezes ler é pior do que imaginar. Mesmo assim, olhou para a tela. Havia mensagens curtas, algumas simples, outras mais íntimas. Coisas que revelavam não só palavras, mas sentimentos. Risadas trocadas, confissões, frases que antes eram suas agora estavam ali, escritas por outro dedo, recebidas por outra pessoa. O coração disparou, as pernas tremeram. Você largou o celular como se queimasse. Não precisava me mostrar isso, disse. Ela respondeu, eu precisava ser sincera. A sinceridade veio, mais tarde demais. O carro parecia menor. O ar mais pesado. O tempo, mais lento. A tensão que antes era apenas um pressentimento agora era uma presença constante, quase física. Você queria fugir dali, mas algo te mantinha parado, talvez a necessidade de entender, talvez o medo de encerrar aquela história de vez. Ela olhou fixamente para você e perguntou, você ainda me ama? Foi a pergunta mais difícil daquela noite. Não dava para responder com palavras. O coração dizia que sim, mas a mente gritava que não. O que é o amor quando a confiança se quebra? É sentimento ou costume? É apego ou lembrança? Você não sabia mais distinguir. Por fim, a frase escapou, eu não sei. E esse não sei foi o som mais verdadeiro que saiu de você em muito tempo. Ela baixou a cabeça e começou a chorar de novo. E dessa vez você não teve força para consolar. Ficou parado, apenas ouvindo. O mundo lá fora continuava como se nada tivesse acontecido. As pessoas passando, o vento assobiando entre as árvores, o som distante de uma buzina. E você ali, preso dentro de um carro, tentando entender em que momento o amor se perdeu por entre notificações e silêncios. O frio começou a entrar pelas frestas do vidro embaçado. Você respirou fundo e, pela primeira vez em todo o tempo, sentiu vontade de chorar alto. Mas conteve, segurou tudo. Porque no fundo sabia que, depois daquela noite, mesmo que tentassem, as coisas nunca seriam como antes. E ali, naquela chuva interminável, com o coração em pedaços e o silêncio ainda mais forte, uma dúvida tomou conta. Será que vale a pena insistir quando o amor já não fala a mesma língua? Você passou o resto daquela noite acordado, mesmo depois que ela saiu do carro e subiu as escadas sem olhar para trás. Ficou ali parado, com o motor desligado, ouvindo a chuva diminuir aos poucos. As gotas no vidro refletiam os postes como pequenas lâminas de luz. Respirar parecia difícil. Levou alguns minutos até perceber que suas mãos ainda estavam trêmulas no volante. A dor vinha em ondas, como se o corpo inteiro tentasse se adaptar ao vazio deixado por aquelas palavras. Quando finalmente entrou em casa, o silêncio parecia gritar. Tudo à sua volta era igual, mas não tinha mais o mesmo significado. O sofá onde riram tantas vezes, o quadro na parede que escolheram juntos, a caneca deixada na pia com o resto de café da manhã. Cada pequeno detalhe agora era uma lembrança viva do que existia antes daquilo. Você andou devagar até o quarto e percebeu o espaço dela vazio na cama. Nenhum travesseiro, nenhuma roupa pendurada, só o cheiro dela ainda no ar. Deitou sem apagar a luz, e o teto, branco e imóvel, parecia te encarar de volta. Não havia mais raiva, só uma espécie de cansaço profundo, como se parte de você tivesse envelhecido em uma única noite. Fechou os olhos tentando encontrar algum descanso, mas a mente rodava. Repetia cada frase, cada expressão, cada respiração daquele momento no carro. Tentava achar uma brecha, um ponto exato em que tudo ainda poderia ter sido diferente. O dia seguinte amanheceu pesado. O sol parecia tímido, o ar parado. Você se levantou e viu o reflexo no espelho, os olhos fundos, o rosto abatido, um estranhamento enorme pela própria imagem. Tentou fazer café, mas o cheiro parecia vazio demais. Pegou o celular, e a primeira coisa que viu foi a lista de mensagens antigas. Cada uma delas agora carregava um peso diferente. Uma lembrança que machucava, mas que o coração ainda não queria apagar. Havia uma mensagem dela, enviada de madrugada. Desculpa por tudo. Você leu apenas uma vez e bloqueou a tela. Não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. A verdade é que não existe resposta certa quando o que foi quebrado é invisível. Saiu para caminhar sem rumo. As ruas pareciam indiferentes à sua dor, como sempre são. Passou por pessoas sorrindo, por casais de mãos dadas, e se perguntou se todas aquelas histórias também escondiam segredos.
Um cachorro atravessou a calçada e parou para te olhar por alguns segundos. Havia algo de mudo, quase simbólico naquele olhar. Você continuou andando, sabendo que precisava ocupar a mente, mesmo sem saber para onde ir. As horas passaram lentamente. Em alguns momentos, o reflexo das vitrines mostrava algo que parecia um estranho no seu lugar. Pensou em mandar mensagem, pedir para conversar, entender melhor. Mas cada tentativa vinha acompanhada da lembrança daquela letra na tela. Não era apenas alguém. Era um símbolo, um lembrete do ponto em que tudo havia mudado. À tarde, sentado em um banco da praça, você começou a repassar os últimos meses. Os detalhes que antes pareciam insignificantes agora tinham um sentido quase cruel. Os atrasos repentinos, o jeito distante, aquela sensação estranha de que algo estava errado e você escolheu não ver. Uma parte só sentia raiva por ter sido ingênuo. Outra parte sentia saudade do tempo em que acreditar era simples. Pegou o celular novamente, abriu o aplicativo de mensagens e ficou olhando para o histórico entre vocês. As conversas antigas, cheias de planos, promessas, brincadeiras. Era como folhear o diário de uma vida passada. Pensou em apagar tudo, mas não conseguiu. Apertou a tela por alguns segundos e depois desistiu. Às vezes, a dor é o que ainda lembra que algo foi real. O entardecer chegou e o céu começou a ficar laranja, depois cinza. Você decidiu voltar para casa. No caminho, passou por uma cafeteria onde costumavam ir aos domingos. Viu duas pessoas rindo em uma mesa e desviou o olhar de imediato. Entrar ali seria como abrir uma ferida que ainda sangrava. A mente te empurrava para frente, mas o coração insistia em olhar para trás. Quando chegou, a casa estava ainda mais silenciosa. Abriu as janelas para deixar o ar entrar, mas parecia que o ar também pesava. Caminhou até o quarto e encontrou uma carta deixada sobre o criado mudo. Reconheceu a caligrafia dela antes mesmo de tocar. As mãos tremiam enquanto abriu o envelope. No papel, as palavras vinham manchadas por pequenas gotas, talvez lágrimas antigas. Ela dizia que não sabia como tudo saiu do controle, que se sentia perdida, e que, em algum momento, confundiu carência com vazio. Escrevia que nunca foi intenção magoar. Mas o que mais doeu foi o trecho em que dizia, às vezes, a solidão dentro de uma relação é pior que estar sozinho. Leu e releu aquela frase dezenas de vezes, e cada vez parecia mais verdadeira, mais cruel. Pensou em quantas vezes ela tentou te dizer algo que você talvez não tenha ouvido. Talvez o amor não tenha acabado da noite para o dia. Talvez ele só tenha sido deixado de lado, enfraquecido em meio à rotina, às distrações, às certezas de que o outro sempre estaria ali. Sentou-se na beira da cama, com a carta no colo, e fechou os olhos. Queria odiá-la, mas uma parte de você ainda entendia. Porque todos, em algum momento, se perdem um pouco tentando preencher o que não sabem nomear. O telefone tocou. Um número desconhecido. O coração disparou. Atendeu com a voz trêmula. Era ela. Disse que precisava apenas ouvir sua voz, nem que fosse por um segundo. Você ficou em silêncio. O som do choro do outro lado rompeu o que restava de distância emocional. Uma parte só queria desligar, outra queria dizer que ainda havia esperança. No fim, apenas respirou fundo e respondeu com sinceridade. Não sei o que vai ser da gente, mas agora eu preciso de tempo. Ela não disse nada. Apenas concordou em silêncio. A ligação terminou, e você ficou com o telefone encostado no peito, sentindo o peso da ausência como se fosse físico. A noite caiu, e você sentou na varanda olhando para as luzes da cidade. Pela primeira vez, percebeu que o amor e a dor podiam coexistir por um tempo, dividindo o mesmo espaço dentro de um coração em concerto. Os dias seguintes pareceram todos iguais. O relógio marcava as horas, mas o tempo parecia não andar. As mensagens pararam, as ligações cessaram, e o silêncio tomou o lugar do caos. Você começou a se acostumar com ele, mesmo que doesse. A mente ainda insistia em voltar para o que foi dito no carro, na chuva, naquele momento em que o mundo virou de cabeça para baixo. Às vezes, você se pegava reconstituindo a cena, imaginando respostas diferentes, tentando descobrir se alguma palavra poderia ter mudado o final. Mas as perguntas não traziam paz, apenas mais vazio. No trabalho, o foco desapareceu. As pessoas falavam e você apenas fingia ouvir. O corpo estava ali, mas a mente ainda presa no tempo em que as coisas faziam sentido. Voltava para casa à tarde, não porque tinha o que fazer, mas porque era mais fácil evitar o silêncio. Aquele eco dentro das paredes se transformou em uma companhia estranha, algo que você começou a aceitar apenas para não enlouquecer.
Certa noite, sentado no sofá, percebeu que ainda assistia aos mesmos programas só porque era o que vocês faziam juntos. Era quase um reflexo involuntário. O som da televisão preenchia o espaço, mas as imagens passavam sem deixar lembrança. Você segurava o controle remoto nas mãos. De repente, a vontade de chorar voltava do nada. Não era pelas cenas, nem pelas memórias em si, mas pelo absurdo de como algo pode mudar de sentido tão rápido. Um fim de semana chegou, e você decidiu sair. Caminhar pela cidade talvez ajudasse, pensou. O ar da rua trazia um pouco de frescor, mesmo que a mente ainda pesasse. Enquanto andava, percebeu o quanto as pessoas seguem em frente, mesmo sem saber o que cada uma carrega dentro. Famílias, casais, amigos rindo, cheiros de comida saindo de restaurantes. Era estranho observar a vida ainda acontecendo, como se a sua tivesse parado em outra frequência. Sentou-se em uma cafeteria nova, escolheu uma mesa mais afastada e pediu apenas um café. Pegou o celular, bloqueou e desbloqueou a tela várias vezes, sem ter coragem de abrir as mensagens. Quando finalmente abriu, viu o histórico congelado. A última conversa ainda era a de despedida. Leu novamente o "Eu preciso de tempo" que havia mandado e percebeu como duas frases simples podem conter um universo inteiro de dor e indecisão. O garçom trouxe o café. O vapor subia da xícara e se misturava ao frio da manhã. Você ficou ali olhando para o movimento da fumaça, pensando que talvez as emoções fossem assim também, intensas no começo, deixando rastros no ar, até desaparecerem sem aviso. Talvez a dor também evaporasse com o tempo, pensou, mas naquele momento, ainda não sabia quanto tempo seria suficiente. De volta para casa, encontrou uma caixa guardada no fundo do armário. Lá estavam fotos, lembranças de viagens, bilhetes deixados em dias aleatórios, ingressos de cinema. Pegou uma foto onde os dois sorriam por algo que nem lembrava mais. O sorriso dela parecia tão sincero que, por um instante, deu vontade de acreditar que aquele tempo ainda existia em algum lugar. Mas trouxe a foto até o peito, respirou fundo e guardou de novo. Não estava pronto para jogar fora. Ainda não. Naquela noite, deitou sem encostar a cabeça no travesseiro dela. O outro lado da cama continuava intacto. O espaço parecia um lembrete constante do que se perdeu. Quase conseguiu adormecer, até que o celular vibrou. Era uma mensagem. O coração acelerou, mas ao abrir, percebeu que não era dela. Apenas uma notificação qualquer. Mesmo assim, aquele pequeno som reabriu o buraco que passava o dia tentando esconder. Os dias seguintes começaram a parecer um exercício de sobrevivência emocional. Você aprendeu a lidar com pequenos intervalos de normalidade entre as ondas de dor. Às vezes ria de algo simples, e por um instante se sentia bem, mas logo vinha a culpa por estar passando um momento leve em meio a tudo aquilo. Era confuso seguir em frente quando uma parte sua ainda se recusava a aceitar. Até que uma ligação chegou. O nome dela apareceu na tela. O coração bateu mais forte, como se o tempo parasse. Você hesitou, mas atendeu. A voz dela estava calma, diferente. Disse que estava em uma cidade próxima, passando uns dias longe de tudo, tentando se entender. Falou sobre o peso da culpa, sobre como se sentia perdida e arrependida. Disse que entenderá o que havia destruído não era o erro em si, mas a confiança. Que agora via o quanto o silêncio entre vocês cresceu sem que ninguém percebesse. Você ouviu em silêncio, sem interromper. Cada palavra dela parecia uma mistura de dor e tentativa de redenção. Quando terminou, ela perguntou se havia alguma chance de recomeço. A pergunta ficou no ar, carregada de algo que antes significava esperança, mas agora soava como pressão. Você respirou fundo e respondeu, eu não sei. Ainda não consigo olhar para trás sem sentir tudo de novo. Ela apenas disse, entendo. E o silêncio voltou a tomar conta da ligação. Nenhum dos dois sabia como terminar a conversa. A ligação caiu, e dessa vez você não ligou de volta. Sabia que o tempo precisava fazer o que nenhum dos dois conseguiria naquele momento, limpar o que sobrou sem apagar o que foi vivido. Os dias passaram, e aos poucos as noites ficaram menos pesadas. Você começou a perceber mudanças pequenas, sonhar menos com o passado, acordar sem o peso de antes, fazer planos simples, como comprar algo novo para casa. A dor não desapareceu, mas se transformou em algo diferente, mais tolerável. Era como aprender a viver com uma cicatriz invisível. Numa tarde qualquer, ao caminhar pela rua, passou por uma vitrine e viu o reflexo do próprio rosto. Não era mais o mesmo, e curiosamente isso trouxe uma sensação de alívio, como se finalmente entendesse que não era mais aquela pessoa da noite no carro, paralisada diante da verdade. Era alguém novo,
que ainda sentia, mas que agora conseguia respirar sem medo do que viria depois. Chegando em casa, olhou para a carta novamente, ainda guardada na gaveta. Leu mais uma vez, mas dessa vez as palavras pareceram distantes, quase pertencentes a outra história. Dobrou o papel com cuidado e o colocou em uma caixa junto com as fotos. Um ponto final simbólico, um fechamento que não dependia de respostas. A noite chegou silenciosa. Você se recostou na cama, olhou para o teto e murmurou uma frase consigo mesmo: talvez o amor não acabe, só mude de forma. E pela primeira vez, sentiu que acreditava nisso. Algumas semanas se passaram. O tempo, que antes parecia um inimigo, começou a agir de forma silenciosa, quase discreta. A dor não sumiu de repente, mas foi se transformando em lembrança. Os dias pareciam normais de novo, ainda que uma parte sua continuasse diferente. Aprendeu a lidar com o vazio como quem aprende a conviver com uma cicatriz antiga. Às vezes dói, às vezes apenas coça, mas está sempre ali. Certo dia, ao sair do trabalho, o céu começou a mudar de cor. O entardecer deixava a cidade dourada, e aquela luz amarelada refletia nos carros e nas janelas. Você olhou para o horizonte e percebeu que fazia tempo desde a última vez que apreciava algo sem pensar em nada. Caminhou devagar, sem destino. O vento leve batia no rosto e, pela primeira vez, não doía respirar. Chegando perto do mesmo café onde havia sentado sozinho semanas antes, algo fez parar. O cheiro de café recém-feito trouxe lembranças, mas não do tipo que machuca. Era uma nostalgia tranquila, a lembrança de quem foi capaz de sentir algo grande. Entrou e se sentou na mesma mesa, pediu o mesmo café. O garçom sorriu, perguntou se queria acompanhar com algo, e você apenas disse que não. Ficou quieto, observando o movimento, ouvindo as vozes ao redor se misturarem. Enquanto tomava o café, percebeu o quanto o silêncio, antes tão pesado, agora parecia leve. Você não precisava mais dele para se proteger. Agora, o silêncio era um espaço de paz, um intervalo entre o que foi e o que ainda pode vir. As lembranças ainda existiam, mas já não assombravam. Eram parte de um passado que, por mais doloroso, também foi real. No fundo, começou a entender que a vida é feita de perdas e reconstruções contínuas, que amar não é garantia de permanência, e que às vezes o amor ensina mais quando termina do que quando começa. Você lembrou de uma frase que ela dizia: o que é verdadeiro sempre volta, de algum jeito. Por um instante, quis acreditar, mas dessa vez sem expectativa. Apenas como quem aceita que o que tiver de ser, será. O celular vibrou sobre a mesa. Um número familiar apareceu na tela. Era ela. Você hesitou antes de atender, mas atendeu. A voz do outro lado era calma, diferente, quase serena. Ela disse que estava voltando para a cidade, que precisava encerrar alguns assuntos, e perguntou se vocês poderiam se encontrar. A pausa antes da resposta foi longa, mas não tensa. Você respondeu que sim, com tranquilidade. Não havia mais raiva, não havia urgência, apenas a vontade de colocar fim ao ciclo que ficou aberto demais. Vocês marcaram o café do costume, o mesmo onde a história parecia ter dado tantas voltas dentro da sua cabeça. 2 dias depois, ela chegou. A porta se abriu e, por um momento, tudo pareceu voltar. Mas dessa vez você percebeu algo novo. O coração não disparou. Não havia dor, apenas reconhecimento. Ela se aproximou, e vocês se cumprimentaram com um abraço contido, respeitoso. Sentaram à mesa em silêncio por alguns minutos, como quem busca entender o que ainda pode ser dito. Ela foi a primeira a falar. Disse que tinha pensado muito, que entendeu a gravidade do que fez, e que o perdão não era algo a ser pedido, mas conquistado. Disse que estava tentando se reconstruir, que desejava que você estivesse bem, independentemente de qualquer coisa. Cada palavra vinha firme, cheia de sinceridade. E, pela primeira vez, você acreditou sem hesitar. Respondeu que não guardava rancor, mas que também não havia como voltar ao que era antes. Disse que tinha aprendido muito sobre silêncio, sobre amor, sobre o perigo de achar que o outro vai estar sempre ali. Ela sorriu com tristeza, mas parecia em paz. Era um sorriso maduro, daquelas pessoas que finalmente aceitaram suas escolhas. Vocês conversaram por quase 1 hora. Sobre o passado, sobre o presente, sobre a vida. Relembraram coisas boas, riram de lembranças antigas, e em alguns momentos o silêncio se fez presente de novo, só que agora era confortável. Quando o café chegou ao fim, ela olhou para você com olhos tranquilos. Acho que agora posso ir, disse. Você concordou, e não houve despedida dramática.
Apenas um último olhar carregado de respeito e saudade do que foi. Ela se levantou, ajeitou o casaco e foi embora. Você ficou ali mais alguns segundos, observando o reflexo da luz no fundo da xícara. Sentiu algo dentro de si mudar de lugar. Era o fechamento que faltava. Ao sair do café, o vento estava fresco e o céu quase escuro. As luzes da rua começaram a acender uma a uma, e a cidade parecia a mesma de sempre. Mas dentro de você havia uma calma que há muito tempo não sentia. Caminhou até o carro, colocou as mãos no volante, antes de ligar o motor, pensou em como tudo começou naquele mesmo lugar, um carro, uma conversa, uma verdade dolorosa. Agora, naquele mesmo ponto, algo finalmente se encerrava. Ligou o carro, mas não partiu imediatamente. Olhou pelo espelho e viu seu próprio rosto refletido na janela. Não era o rosto de quem perdeu, nem de quem venceu. Era o de quem aprendeu. Compreendeu que às vezes amar também é deixar ir, e que o perdão, mesmo que silencioso, é uma forma de libertação. Pegou o celular e, sem pensar, digitou uma última mensagem para ela. Obrigado por ter sido parte da minha história. Que a vida te leve para onde houver paz. A mensagem foi enviada, sem arrependimento. Nenhum sinal de angústia. Apenas um leve alívio. Guardou o telefone, respirou fundo e partiu. A noite parecia mais clara, como se o mundo inteiro tivesse voltado a se ajustar. Enquanto dirigia, uma música tocava no rádio. Você não reconhecia a melodia, mas gostou do som, e sem perceber, começou a sorrir. Um sorriso simples, quase tímido, mas cheio de significado. Era o tipo de sorriso que não precisa de motivo, apenas vem quando a alma, enfim, entende que a dor passou. Talvez o amor não precise durar para ser verdadeiro. Talvez ele só precise ter existido. Porque, no fim das contas, cada história deixa algo em nós. Algo que ensina, cura e transforma. E naquele instante, enquanto o carro seguia pela estrada iluminada, você percebeu que, finalmente, havia aprendido o mais difícil: deixar o passado ir, sem perder o coração no caminho. E assim, com o vento entrando pela janela e o horizonte se abrindo à frente, você seguiu em frente. Não para esquecer, mas para começar outra vez, desta vez, em paz consigo mesmo.